Todas as sextas-feiras, você sabe, fazemos parte do Movimento Empreender, que traz informação de qualidade para você, micro e pequeno empreendedor. Você pode acessar também muitos conteúdos no movimentoempreender.com e ficar por dentro das principais notícias sobre o universo dos micro e pequenos empresários. Hoje a gente vai falar sobre ESG, essa sigla que cada vez mais está presente nas conversas sobre o futuro dos negócios. E ela não é exclusividade das grandes empresas. Hoje a gente vai falar sobre micro e pequenos negócios que também podem e devem pensar em sustentabilidade, responsabilidade social e boa gestão. A gente conversa sobre esse assunto agora com o Lúcio Vicente, ele que é diretor do Instituto Acatu. Oi, Lúcio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos que nos ouvem. Prazer estar aqui com vocês. Lúcio, eu estava com uma pauta, a gente está aqui, vou quebrar um pouco o protocolo nessa pauta, mas estava me lembrando da fundação ainda do Instituto Acatu, né? Desse consumo consciente, quando ninguém nem falava ainda disso, desse consumo consciente. Eu acho que, salve a memória, foi lá no começo de 2000, né, que o Instituto foi fundado. Quando vocês já falavam de consumo consciente, a gente não falava muito disso. Ao longo desses anos todos, o que foram as mudanças que vocês têm percebido? Legal. Bom, primeiro, parabéns pela memória. Sim, o Acatu foi iniciado ali em 2001, no comecinho dos anos 2000. A organização que já completou esse ano 24 anos trabalha em todos esse momento, né, em todas essas décadas, para promover o consumo mais consciente e, consequentemente, a gente também acompanhou a evolução daquilo que é a sustentabilidade, né, que é o grande palco daquilo que a gente trafega hoje, o ISD, assim como a responsabilidade social corporativa. E a gente tem visto cada vez mais a evolução, não só das empresas, mas também dos consumidores, que são de grande interesse para as empresas. Então, dentro dessa jornada de mais de 20 anos, a gente tem feito um trabalho não só de apoiar empresas nessa construção de uma evolução ligada às questões de sustentabilidade dos negócios e também o impacto ambiental e social, mas também trazendo o consumidor para a mesma página, né? Para a gente poder falar com esse consumidor e aumentar o nível de consciência das pessoas. Esse nível de consciência que agora, com essas siglas ISG, né, pequenos, grandes, médios, a sociedade como um todo, tem que se preocupar, né? Como é que vocês lidam hoje com essa realidade com os micro e pequenos negócios? Legal. Acho que é sempre importante a gente trazer que o ISD, né, que é uma sigla em inglês, ele significa ambiental, social e governança. E essa palavra da governança também, para muitas pessoas, às vezes confunde. Então, traduzindo, na verdade, é tudo aquilo que impacta o meio ambiente, tudo aquilo que impacta as questões sociais, as pessoas, e aquilo que é necessário para se constituir, obviamente, os controles de uma empresa, que é o âmbito da governança, né? Então, quando a gente fala nessa sigla, a gente está falando de uma sistemática que foi implementada, principalmente nos últimos anos, para direcionar os negócios e ajudar, obviamente, não só as grandes empresas, mas também as pequenas empresas, os pequenos empreendedores nessa jornada. E o que a gente vê nessa evolução é que hoje, indissociavelmente, as empresas, independente do tamanho delas, precisam se preocupar com as questões ambientais, precisam se preocupar com as questões sociais e, consequentemente, criar suas estruturas internas para, primeiro, fazer com que o ISD ou o ASG seja um grande aliado dos negócios, que é um pouco do que a gente vai falar aqui também. É aliado dos negócios, mas quando você fala em governança, compliance, essas palavras, você pensa em grandes empresas, grandes corporações. E como que é possível alguém que está começando aplicar isso? Como é que isso funciona na prática para alguém que está querendo começar um negócio? De maneira geral, qualquer pessoa que começa um negócio, ela minimamente precisa pensar na sustentabilidade do negócio dela. A gente fala de sustentabilidade como se isso fosse algo exclusivo de algum indivíduo ou de uma organização. Na verdade, a gente trabalha e vive tendo que olhar a sustentabilidade como uma grande sustentação da existência de alguma coisa. Então, a sua vida, por exemplo, depende de questões de saúde para você poder continuar, assim como as empresas precisam pensar dessa forma. Quando a gente olha sobre a ótica do pequeno empresário ou de quem está começando,
A mentalidade ela precisa ser a mesma. Talvez a construção, a complexidade de uma grande empresa é totalmente diferente, mas é aquilo que a gente fala, não adianta você querer ser grande se a mentalidade desde o começo não começa de uma maneira alinhada àquilo que hoje os novos tempos pedem. Então, primeiro, o trabalho de governança dentro de uma organização, ele passa, num primeiro nível para o empreendedor, sobre a questão econômica. Então, como é que você gerencia os seus recursos, os seus estoques? Como é que você escolhe os seus fornecedores? Qual é o nível de controle que você vai ter, por exemplo, sobre os aspectos de consumo de água, de energia? O quanto que você constitui aqui de estratégias para diminuir um menor uso de recursos para poder ter uma maior performance? Sabe aquele ditado de fazer mais com menos? Então, fazer mais com menos, ele é um princípio muito significativo para a sustentabilidade. Então, grande parte dos empreendedores, desde quem está fazendo bolo para vender, ou desde quem já constituiu uma empresa, tem isso como algo praticamente inato, né? As pessoas elas olham isso como sendo uma sobrevivência. Mas é aí que está a grande estratégia daquilo que depois a gente fala sobre o ESG. A gente não está reinventando a roda. Trabalhar dentro dessa perspectiva de que você, na contenção de recursos, na contenção de despesas, numa melhor escolha dos seus fornecedores, a performance que você tem, às vezes, de rendimento do produto que você produz, você cria, isso tem tudo a ver com a questão ambiental, social e, consequentemente, com o controle que você tem com a sua empresa no âmbito da governança. Então, primeiro, o índice é econômico. Quando você trabalha muito ajustadamente a questão econômica nessa parte de combate a qualquer tipo de desperdício, você já está trilhando a estrada do ESG ou ASG. Lúcio, ficaria mais tempo com você, mas nosso tempo acabou. Queria agradecer imensamente, mas vou pedir para você deixar, inclusive, os contatos do Instituto Acatu, para as pessoas entrarem em contato com vocês, também entenderem essa questão do consumo consciente, que é uma bandeira que vocês nasceram como essa, e também está dentro do ESG hoje. Consumo consciente é o que mais se fala. Super obrigado, Letícia, novamente. Para quem quiser entrar em contato conosco, a gente tem redes sociais como Instagram, @Instituto Acatu. No LinkedIn também, só procurar por Instituto Acatu. E o nosso site, que é acatu com K, acatu.org.br. Muito bem, tá aí. Lembrando que o Movimento Empreender tem muito mais conteúdo para você no movimentoempreender.com.